Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Aqui é o Professor Rocha e você está no canal Mais Gel. Hoje nosso vídeo vai ser sobre qual o impacto do coronavírus na geopolítica mundial. Fique atento e a gente volta já já depois da vinheta. Antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Acione o sininho logo aí embaixo que você vai ficar sabendo de todos os lançamentos que a gente solta. Toda semana tem vários vídeos novos, principalmente nesse período de distanciamento social. Beleza? Então, o tema hoje que a gente vai defender, ou que a gente vai abordar, é qual o impacto do coronavírus na situação da geopolítica mundial. Então, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Ninguém aqui está pensando em fazer previsão, porque previsão ela é feita por magos, ela é feita pela mãe de Ná, era feito por ela, né? Ou por quem tem bola de cristal. Então, o que a gente está fazendo o quê? É gerar possíveis expectativas para que você possa entender e compreender o espaço em que você vive. O primeiro questionamento que nós levantaremos é: essa situação do Covid-19, essa crise internacional, é um golpe final no multilateralismo? Será? Segundo questionamento que a gente vai fazer, é uma crescente polarização dos Estados Unidos e da China, criando aí uma ordem mundial mais acirrada em torno desses dois e voltando a quase o mesmo cenário de bipolaridade mundial, quando era Estados Unidos e ex-União Soviética. E terceiro questionamento, vamos legalizar o totalitarismo digital? Você sabe o que é isso? Então a gente vai discutir isso nesse vídeo. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a pandemia do coronavírus vai trazer consequências para a geopolítica do mundo inteiro. A consequência não é só para mim, não é só para você, não é para nossas comunidades, não é para a cidade, não é para o país. É uma consequência mundial. Isso vai provocar profundas transformações no que se refere à questão econômica mundial, à questão política mundial e à questão social. Profundas transformações de relacionamentos, de formas de trabalho já estão acontecendo e elas estão sendo intensificadas. Uma coisa você tem que entender: o Covid-19 ele vai mudar o mundo. Ele vai mudar essa ideia de geopolítica internacional. Então, o que a gente está tentando fazer com esse vídeo? A gente está tentando, nesse vídeo, antecipar. E essa antecipação é coisa que é um desafio. Pelo conhecimento que a gente tem de sociedade, pelo conhecimento que a gente tem de organização do espaço, a gente vai tentar fazer algumas análises para vocês. Primeiro, a gente vai começar com uma frase aí do ministro das Relações Exteriores da França, né? Ao ser questionado como seria o mundo pós-Covid-19, ele proferiu a seguinte frase que você está vendo aí, né? Ele disse: "O meu medo é que o mundo seja semelhante ao anterior, mas pior." O medo das transformações sempre ocorre. Então ele já deixou claro que o mundo anterior já não estava bom nas relações sociais e talvez esse mundo pode ser pior, né? Os pessimistas dizem que um pessimista é um realista bem informado. Mas então, será que essa frase, você concorda com essa ideia e com esse medo do ministro das Relações Exteriores da França? É claro. Partindo dessa frase, você tem que entender que uma das consequências do Covid-19 pode ser uma profunda transformação nessa ideia do multilateralismo. Multilateralismo que começou a se desenvolver com a criação de blocos econômicos. O primeiro foi lá após a Segunda Guerra Mundial. Você lembra do Benelux, que evoluiu para a CECA, Comunidade Europeia do Carvão do Aço, e depois veio para Mercado Comum Europeu, depois Comunidade Econômica Europeia, e até chegar na atual União Europeia, Tratado de Maastricht. Paralelamente,
Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, com a queda do Muro de Berlim, em 1989, nós vimos uma tendência desse neoliberalismo de expandir através dessas ideias, né? Então a gente viu uma tendência de crescimento do multilateralismo com a queda do Muro de Berlim. E esse multilateralismo foi caracterizado principalmente com a propagação dos blocos econômicos. Além da União Europeia, surgiram na América do Sul o Mercosul, na América do Norte o NAFTA, a própria ex-União Soviética e a atual Rússia se formou com a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Então existem ali nos anos 90 uma proliferação muito grande desse multilateralismo, mas que recentemente, até antes do Covid, esse multilateralismo começa a ser colocado em xeque. Então a gente vai ter aí, depois da crise de 2008, nós vamos ver a crise nos Estados Unidos, a crise imobiliária, a gente vai ver que o multilateralismo começa a ser colocado em xeque. Os países estão voltando a se fechar, principalmente esse processo acirrou depois que subiu ao poder nos Estados Unidos o presidente Trump. Donald Trump voltou com a política protecionista que estava sendo abolida desde o fim da velha ordem mundial e passou a ter defender um neoliberalismo, mas com protecionismo internacional, dando origem a uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, na qual deixa o Brasil numa situação bem desconfortável, né? Numa guerra comercial entre Estados Unidos e China, no meio a gente tem o Brasil. A China, que é o nosso maior parceiro comercial, e os Estados Unidos, que é o nosso crush, o segundo maior parceiro comercial. Logo no início do governo de Bolsonaro, nós ensaiamos aí meio que um afastamento da China e uma aproximação com os Estados Unidos, que logo depois começou a falhar, né? Então, traduzindo isso em uma relação bem simples, seria o quê? O Brasil é casado comercialmente com China, mas tem uns sonhos com os Estados Unidos. O nosso segundo maior parceiro comercial também é aquele que, numa relação, seria a parte safada, a parte traidora da história. Foi ótimo. Então, no começo do governo Bolsonaro, a declaração de aproximação dos Estados Unidos, a idolatria aos Estados Unidos levou ao início de uma ideia de uma aproximação com os Estados Unidos e um distanciamento com a China. Mas logo Donald Trump viu que ele é muito mais nacionalista e não se deixa levar por elogios de eu te amo. E assim a gente viu que o fechamento das fronteiras ou acirramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China obrigou o Brasil a retornar aos braços da China. Então a gente ainda tem hoje a China como nosso maior parceiro comercial e Estados Unidos em segundo plano. Mas e aí? E o multilateralismo? Cada dia que passa, não só Estados Unidos e China, os países estão fechando mais as suas fronteiras. Por questões econômicas, por questões sociais, por questões políticas e até por questões xenofóbicas. Nós estamos vendo o atual fracasso, né, da União Europeia. Ela está fechando as suas fronteiras. O Brexit é algo que no começo do ano começou a todo vapor e se não fosse a situação da crise mundial hoje, ele ainda estaria nas primeiras páginas de tudo que é jornal, que foi substituído pela questão da crise dos Estados Unidos. Assim sendo, qual é o outro questionamento que nós fizemos? E o totalitarismo digital? O que vem a ser isso? Substituirá o multilateralismo? Irá surgir um soberanismo? E o que é esse soberanismo? Soberanismo seria a emergência de 2 ou 3 ou mais nações soberanas, num distanciamento econômico e social muito grande das outras.
né? Então, será que a gente vai criar ou será que vai surgir um novo tipo de multilateralismo? O que a gente sabe é que o capitalismo é um modo de produção que está em constante transformação, está em constante renovação. O que a gente sabe é que o Covid-19, o distanciamento social e nos lugares que promoveram o lockdown, promoveram uma constante atualização tecnológica e isso irá nos transformar profundamente. Nós não vamos sair do Covid as mesmas pessoas e não vamos sair do Covid com as mesmas relações de trabalho ou com as mesmas relações sociais. A crise econômica é do mundo inteiro, haverá mais guerras posteriormente, com certeza, pois os países industrializados, os países do primeiro mundo, vão precisar de matéria-prima barata, mão de obra mais barata, mercado consumidor mais abundante, então eles vão fazer valer os seus interesses acima de tudo, né? E por isso a gente vai ter aí uma relação social completamente diferente. Talvez você não perceba essa relação social porque nós estamos inseridos dentro dela, mas deixa então a gente falar de uma relação social a partir dos seus filhos ou seus netos quando eles vierem. Então a situação vai estar bem mais diferente do que está hoje. E sempre foi assim, a tecnologia avança, muda novas formas de relação, muda novas formas de trabalho e o que a gente tem que fazer? Se adaptar. Então, aqui, o que seria esse totalitarismo digital, né? Então, o totalitarismo digital seria estar se criando e validando, em nome do Covid-19, por exemplo, a formas de controlar massas, né? Hoje nós temos em algumas cidades, como São Paulo, usando aplicativo, usando o celular para monitorar as massas, para não haver a disseminação da doença. Não é a crítica a isso, a crítica é que isso é válido. Mas e aí? Isso vai ser usado só durante o Covid-19? A gente sabe que não, né? Da mesma maneira que é usado para monitorar massas aí, ela pode ser usada para monitorar movimentos sociais, monitorar manifestações, né? Fazer um controle social, bloqueios de vias, bloqueios de estrada, bloqueio de ruas. E também a gente tem o quê? Com essa ideia aí, o totalitarismo digital vai atingir as pessoas. Cada dia que passa, nós vamos ser mais afetados, vamos ter a vida mais controlada pela tecnologia, né? O direito de ir e vir já está sendo cassado em muitos lugares. Você vê pessoas aí, tá certo, pessoas sem instrução ou pessoas que têm um analfabetismo político muito grande, em plena pandemia, querendo se misturar, querendo andar e falar que tem o direito de ir e vir. E pela Constituição tem o direito de ir e vir, né? Mas a gente tem uma grande forma aí, o Estado está com uma tecnologia disponível em grande forma para ter essa situação do totalitarismo digital. E esse totalitarismo digital vai também afetar o liberalismo dos populistas. O que seria esse liberalismo dos populistas? Nos últimos anos, nessas últimas décadas do século XX até começo do século XXI, crescendo muito a política populista no mundo. No nosso canal nós já temos até uma aula, uma live com o professor Marcelo que fala só exatamente do governo populista. Depois você acessa lá. Então, o populismo vem crescendo em grande escala no mundo. E esses neopopulistas, eles são, na grande sua maioria, da direita liberal. Então, é o populismo de dizer que o Estado não tem que intervir em nada, que cada um tem o direito de ir e vir e que o Estado não deve interferir nas ações econômicas, políticas e sociais. Liberdade acima de tudo. Bom, no discurso é uma coisa muito fácil, né? Mas já pensou se nós vivêssemos nesse liberalismo completo, em pleno momento de pandemia mundial, né? A saúde, a educação, o trabalho, o transporte, a falta de ajuda do Estado aos trabalhadores, ou aos pequenos, médios e grandes empresários. Então, esse discurso do liberalismo populista,
ele, para quem faz uma análise maior, ele começa a esvaziar, né? Então a gente vai ter o quê? Na verdade, nós estamos tendo grandes experimentos sociais, cara. Isso aí que nós estamos vivendo hoje, o Covid-19, nada mais é do que um grande experimento social. É um grande Big Brother que o mundo inteiro é participante. Então, países inteiros estão sendo usados como cobaia em experimento social em larga escala. Depois desse momento, ou durante esse momento, estão surgindo novas ideias, novos pensadores, estão fazendo novas análises sociais que poderão ser utilizados em larga escala, né? E quem falou isso, olha aí, você está vendo a frase do lado aí, países inteiros estão sendo usados como cobaias em experimento social em larga escala. Quem disse isso foi o autor do livro Sapiens. Então, ele é um cara muito respeitado no mundo inteiro e ele também já admite essa ideia de que profundas transformações virão e serão irreversíveis, viu, gente? Então, espere mudanças. E a gente tenta analisar que essas mudanças sejam principalmente para melhores. Bom, se não tomarmos cuidado, pessoal, a vigilância sobre o indivíduo, sobre o cidadão comum, ela vai avançar cada vez mais. Já é muito mais aceitável depois do Covid a utilização de microchip subcutâneo do que antes. Então, é uma forma de controle de doenças, é uma forma de controle de massa, é uma forma de controle de disseminação da doença, sim. Tem todos esses lados positivos, mas e politicamente? E quem está no poder? Vai poder utilizar isso de várias outras formas. Você com um chip subcutâneo, você vai ser um GPS ambulante, né? Então você pode ser encontrado em qualquer lugar, a qualquer hora. Você pode ser conectado com imagens, né, pelo seu próprio chip ou pela sua webcam. Você já pode, nós temos aí as denúncias do Edward Snowden, né, que levaram as denúncias que os Estados Unidos espionam os grandes líderes do mundo inteiro e usam isso até como vantagem comercial na hora de participar de leilões, como foi do pré-sal. Então a gente já tem isso aí, ó, uma realidade que pode ser aumentada. Já pensou você ter um chip, um GPS que te policia a todo momento? E já pensou sua namorada ou namorado ter acesso a essa informação? E qualquer um vai poder ter acesso a essas informações. Aí você fala, não, Rocha, mas não é qualquer um. É qualquer um. Na Deep Web, ou esses caras aí igual o Lobão, que saca tudo de tecnologia, vai poder te acompanhar e seguir a hora que ele quiser. Então, nós estamos vivendo um momento de transição drástica, nessa questão do avanço do totalitarismo digital. Nós estamos vivendo um momento que vai gerar uma autonomia estratégica. Depois você lê e aprofunda mais nesse tema, senão a gente vai ficar, tema para outro vídeo, desenvolvido por um dos grandes pensadores do capitalismo, David Ricardo, né? E aí nós vamos ter que a crise financeira de 2008 marcou um revés nas cadeias de produção via global e se a crise financeira de 2008 ela não afetou tanto o capitalismo como ela está afetando agora, pessoal, o mundo inteiro está parado. O mundo inteiro está parado por causa de uma doença. E o capitalismo é um sistema de produção que não admite paralisação. Então você imagine a ideia de como essa doença pode nos afetar, né? Se ela conseguiu parar o mundo, ou você ainda está com aquela teoria de que isso aí não existe e que a doença não existe, isso aí foi um vírus inventado pelos chineses para controlar o mundo e implantar o comunismo. Cabeção, nem comunista a China é hoje, tá? A China vive um sistema próprio, socialismo de mercado, capitalismo vermelho. Tem um governo autoritário, mas tem uma economia de mercado, que esse governo autoritário se associa ao grande capital.
E em nome da mão de obra barata, matéria-prima barata, mercado consumidor, facilidade de exportação, é o país mais atraente para o capital estrangeiro. Então, para que a China ia criar um vírus? Para poder destruir a economia mundial e ela herdar um mundo pobre e miserável, sendo que a economia chinesa, grande parte dela vem de capital estrangeiro. Presta atenção, cabeção. Presta atenção na sua interpretação de mundo, beleza? Bom, então, pessoal, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Nós estamos sempre aqui para te atender. Agora, em momentos de distanciamento social, a gente está postando muito mais vídeo, a gente posta vídeo simples, a gente posta vídeo mais bem elaborado. Não estamos podendo mais nos reunir para gravar, para fazer uma coisinha bem legal para vocês. A gente está fazendo isso aqui meio no que improviso. Espero que você tenha gostado. Dê o seu ok, comente, vá lá nos comentários e sugira alguns temas para a gente gravar para vocês. Nos acompanhe pelas redes sociais. Nós estamos também no Instagram, no Facebook. Que mais a gente está? A gente está em tudo que é rede, no Twitter, a gente está em tudo que é rede social e toda forma de comunicação. Nossos vários canais pelo WhatsApp. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês e até mais, gel.